Vitor Santos nasceu em Rio Claro, no interior de São Paulo. Dentre os heróis dele na ficção estão Sherlock Holmes e Batman. Criador do canal de YouTube Metaforando, com mais de 1 milhão de inscritos, ele é especialista em linguagem corporal e análises de microexpressões faciais. Através de uma técnica específica, apresenta o que poucas pessoas conseguem detectar. Já analisou personalidades em momentos críticos, como o goleiro Sidão, o governador de São Paulo, João Dória, o jornalista William Bonner, o presidente Jair Bolsonaro, além do craque Neymar e a modelo Nájila Trindade. Vitor Santos é hoje um dos convidados do Mesa Redonda. Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Recentemente eu fui convidado para participar do programa Mesa Redonda. Basicamente eu fui lá para falar sobre o caso Neymar, observando ali alguns trechos e os pontos que ele não tinha tanta certeza, demonstrava ali picos de ansiedade e sinais de insegurança, e também analisei a modelo Nájila Trindade, novamente nos momentos que ela tem ali mais insegurança e os sinais incongruentes que ela demonstra, como por exemplo uma microexpressão de felicidade. Aqui a gente tem uma microexpressão de felicidade. Há o deslocamento do que a gente chama de região do triângulo infraorbital, que é esse triângulo aqui abaixo da pálpebra inferior. A ruga do canto dos lábios, ela ganha uma extensão maior e fica angulada, o canto dos lábios se eleva e há um deslocamento de pele aqui no sulco nasolabial, que é esse sulcozinho aqui. Essa microexpressão de felicidade, quando eu estou falando de algo que é ruim, um estupro, é no mínimo incongruente, certo? Ao final de tudo isso eu fui questionado. A conclusão, a famosa pergunta: Neymar está mentindo ou a Nájila está mentindo? E a minha resposta, meio que traduzindo, foi basicamente essa: os dois não estão 100% seguros em 100% de seu discurso. Basicamente, o Neymar ele apresenta um comportamento convicto quando ele vai falar sobre a acusação. Ele realmente fala, não estuprei, não tenho relação nenhuma com estupro. Ele vai direto, ele não titubeia, ele tem um comportamento convicto quanto à acusação de estupro. Isso, eu inclusive falo no vídeo isso, esse é o meu resultado do laudo. Porém, quando ele vai falar sobre o que ocorreu dentro do quarto, ele mostra ali sinais de incongruência, afastamentos verbais, expressões de medo, né? E o que ocorreu dentro do quarto pode ser, a interpretação pode ser variável. A gente estava falando assim que uma pessoa pode considerar algo passível de sentir raiva, um tapa, uma ofensa ou simplesmente levantar e ir embora, né? Então, a garota ela mostra isso, ela mostra congruência, convicção quando ela vai falar que ela ficou incomodada com o que ocorreu dentro do quarto. Porém, quando ela fala especificamente sobre o que ela espera com o desfecho da situação, a gente vê sinais de incongruência. Nessa mesma entrevista, um pouco mais para frente, é perguntado para ela: você espera alguma indenização, uma forma de indenização? Ela quebra novamente o fluxo verbal dela com uma longa pausa, abaixa a cabeça, levanta os ombros, que é um sinal conhecido como efeito tartaruga. Quando eu não tenho certeza, eu tento me esconder. Criminosos, quando vão assaltar, usam o efeito tartaruga e olham para os lados. Eles não têm certeza do que eles vão fazer. E dá um drástico, uma queda de volume vocal. Não. Voz ficando aguda. E a voz fica aguda justamente por causa do medo. Então ela mostra incerteza nas motivações dela em relação ao que ela está fazendo. Porém, ao que aconteceu dentro do quarto, ela realmente sente raiva. Como ficou evidente nos dois vídeos que eu já fiz aqui no canal, analisando tanto o Neymar quanto a Nájila, e a análise que eu fiz lá no programa Mesa Redonda, basicamente o que a gente consegue observar primeiro no Neymar é uma certa convicção e emoções associadas à raiva, bem como comportamentos associados a falsas acusações, quando a gente se sente injustiçado, quando ele fala sobre o crime de estupro. Você consegue observar, até aqui esse momento, ele faz várias expressões de raiva. Isso é bem observável em 3 pontos. Primeira região aqui entre as sobrancelhas, que sempre se contrai, ela se abaixa. Segundo ponto interessante, a região orbicular dos olhos, as pálpebras, a elevação da pálpebra e a compressão. Então é o famoso estreitar de olhos. Então ele faz uma declaração: estou sendo acusado, uma expressão de raiva. Aqui é interessante observar o seguinte: ele abre esse vídeo sem titubear. Então o que significa isso? Ele mantém o mesmo ritmo de fluxo verbal com a seguinte frase: estou sendo acusado de estupro, certo? Então ele associa a acusação de maneira direta a ele. E isso é muito interessante, porque quando a gente estuda o SCAN, a metodologia SCAN, Scientific Content Analysis, feita por Avinoam Sapir, ela entende que assim, a mensagem verbal ela sempre carrega o nosso intuito, que a gente quer verbalizar, o que a gente verbaliza e o que a gente quer expressar de fato. E quando eu não estou confortável com uma situação, por assim dizer, eu nunca vou associá-la de maneira direta. E 2 coisas. Primeiro, eu não quero que liguem os fatos, certo? Não quero, se eu estou tentando mentir, eu não quero que pensem que eu estou tentando mentir. Segundo ponto, eu não quero fazer parecer que eu tenho culpa no cartório. Porém, quando ele relata o que ocorreu dentro do quarto,
nós vemos certa incongruência, discordância, picos de ansiedade e um comportamento emocional predominante de medo, fora as respostas evasivas e os afastamentos verbais que ele dá, como por exemplo, quem me conhece sabe, jamais faria uma coisa dessa, não aconteceu nada demais, em vez de negar de maneira direta, não, eu não fiz isso com ela. A gente consegue observar que quando ele entra especificamente para falar da Nájila, né, e do que aconteceu, ele começa a fazer contrações aqui, é bem observável, aqui no canto dos lábios, se esticando de maneira lateral, certo? Isso quer dizer o quê? Uma microexpressão de medo. Medo. Isso, utilizado pela a musculatura utilizada no caso é o músculo risórios, unidade de ação 20, e o medo em excesso, ele começa a falar, não foi nada demais, e o lábio vai ficando cada vez mais fino e se esticando horizontalmente o canto dos lábios. O medo em excesso pode estar associado a uma coisa chamada detection apprehension, que é o medo de ser pego no pulo, certo? O medo de dar com a língua nos dentes, o medo de falar algo que não deveria. Então isso significa que ele está mentindo. Pode ser apenas o medo de usar uma palavra que legalmente pode complicar ele, certo? Todas essas análises funcionaram bastante lá no programa. E se você quiser, você também pode aprender a fazer as análises como eu. Dia 27 de julho estarei aí em Porto Alegre com o meu curso presencial A Face da Mentira. Lá você vai aprender quais os comportamentos faciais que ocorrem quando a gente tenta dissimular e como você pode analisar de maneira correta e científica as pistas faciais associadas à dissimulação. Na Nájila Trindade, quando ela fala sobre a vida dela estar desgastada, que ela realmente está triste, está mal, a gente consegue ver sinais congruentes, sim. Quando ela fala sobre o que ocorreu no quarto, a raiva que ela transparece, o fluxo verbal sem pausas, sem afastamentos verbais, sem agregadores verbais, eu fiquei com raiva dele, eu, ele, mensagens diretas, estão sim associadas à potencial concordância e congruência verbal no que está sendo falado. Porém, quando ela descreve o que ocorreu no quarto, ela demonstra fortes pontos de incongruência com expressões emocionais de medo. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Estupro e uma agressão. Então, essa quebra no fluxo verbal já é um ponto que a gente pode segurar aqui para ter uma incongruência. Em paralelo, não sei se a gente vai conseguir ver, porque é uma microexpressão de medo em intensidade B. Antes dela falar a palavra estupro e agressão, né? Quando ela vai falar a segunda palavra, ela faz uma microexpressão de medo. Então são 3 pontos. Quebra de fluxo verbal, expressão de medo e gesto pacificador. Isso quer dizer mentira? Isso é um ponto forte de incongruência. Uma própria narrativa ilógica dela relatando sobre o momento que ocorreu, né, todo o evento ali, o estupro e a violência sexual, e a incongruência dela ter dito que saiu da cama e foi correndo, quando a gente tem, na verdade, uma foto dela desse momento, né, que o Neymar bateu ali nos glúteos dela, do lado da cama, de bruços ali encostada na cama. E as motivações que ela relata depois disso, né, que ela só quer justiça, também ela demonstra vários sinais de incongruência. Basicamente é isso. Ambos estão ali com certos receios nas narrativas deles. O Neymar demonstra um grande receio quando fala sobre o que ocorreu dentro do quarto, e a Nájila demonstra certo receio e insegurança quando descreve a forma que teria ocorrido ali o suposto crime. Beleza, galera? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com o seu pessoal, dá like aqui que me ajuda pra caramba. Meu nome é Vitor Santos, muito obrigado e até a próxima. Valeu!